Dedeu é político, gente. Dedeu é vereador, foi vereador aqui na cidade por vários mandatos. E, querendo ou não, sua infância foi meia política, Amanda. No meio da política. E você gosta de Ao política? som... a galera pergunta, o Ricardo já perguntou com medo ali, porque algumas pessoas têm a falsa impressão de que eu não gosto de política. Realmente eu não gosto de política. Não. Não é bem assim. Você entende hoje, né? Você é casado com uma filha de vereador. Sim. Sua amiga da Nath, que também é filha de ex-vereador. E o que acontece? A relação minha com política, na infância, era bem assim... Os comícios de Getúlio Neiva. Sim. Como é que... Serenata? Não, que ele fazia era... Seresta, ele fazia serestas. Os shows, ele cantando aquelas músicas, a gente dançando, era muito de curtir isso. Eu acho que muito pequena ainda eu peguei Vanderlister com aquele buguinho, aquela música, eu sou negão. E aí era muito um momento de compartilhar, uma coisa que meu pai sempre amou fazer. E amou tanto que gerava um pouco de ciúmes. Que a gente estava conversando aqui até antes, né? Que era... perder um pouco a presença para que ele fosse atuante na política. É uma coisa bem peculiar, né? A gente morava na Vila Pedrosa. Não vou falar a época para não entregar a minha idade. Mas eu me lembro ainda muito pequena de acordar aos domingos e era muito engraçado porque era sempre domingo de manhã. Então acho que acontecia algum problema com o pessoal do Corpo de Bombeiros que não podia atender essas pessoas. E aí sempre chegava alguém lá em casa, tocava a campainha e pedia que pai fosse buscar alguém. E ele era presidente do bairro e tinha um carro. Sim. Que há um tempo atrás aí, um tempo bem recente, carro não era uma coisa que todo mundo tinha. Pouco tempo. Hoje, nos dias de hoje mesmo, ninguém tem. Bem recente, eu não sou velha. Então eu era acordada aos domingos com esse pedido de socorro. E ele, como um ser humano, óbvio, levantava de pronto. E de tudo que você pensar. Até de criança que tinha meio nascido, sabe? Tem que acudir para terminar o parto. Não nasceu totalmente. E aí minha mãe só, assim, acordava todo mundo domingo meio soberbado. Socorre que fulana tá terminando de parir. E ele colocava no carro e ia e fazia, assim, sempre esse lado social. Sim. Que eu acho que é de uma pessoa de bem, né? Hoje eu entendo como de uma pessoa de bem fazer. Então, ele sempre foi atuante. Só que com essa parte da política, em ser vereador, gerava um pouco de ciúmes numa criança. Com certeza. Que não entendia que o pai tinha que estar naquelas reuniões, que não podia viajar, que às vezes num compromisso, em alguma coisinha que era um momento ali familiar, uma festinha não poderia ir, porque tinha esse compromisso. Ele sempre foi muito compromissado. Política é uma coisa que ele gosta. E a filha apegada ao pai. Filha, né? A gente estava falando isso aqui antes. E aí foi o que você falou aqui. Se a gente tem que entender que eles gostam e se quer estar junto, tem que participar junto. E aí vem um outro lado, que você vê também os bastidores da política, que infelizmente não é legal. Não, e o povo não tem perdão para quem é político. Esquece que tem filho, tem esposa, tem família. Tem família e que, assim, hoje tudo que eu tenho, tudo que eu construí, nada veio de política, sabe? A minha formação, tudo que eu tenho hoje, nada, não tem R$1 de política. E eu acho que até de pai, eu posso até te dizer que dele. Sim. Ele é comerciante, né? Tem lojas de bateria aqui na cidade há mais de 30 anos. Não vou ficar falando data para não... Mas ele fala exatamente mais de 40 isso. que ele fala exatamente isso, que a política, muitas das vezes, prejudicava o próprio comércio dele. Mas era dedicação, era a coisa que ele gostava e que ele se enfiava porque sentia que precisava. Que ele tem prazer em fazer, em ajudar. E acaba que quem está do lado vê e sente. E é julgado também. Então, muitas das conquistas que... Eu era teotrans, levantava 6 horas da manhã para ir trabalhar. Fiz a minha primeira Bíblia lá em Dalmi, com Luquinhas do Itaú. Financiei uma motinha e... Ia trabalhar de motinha. E pagava ali, acho que a parcela era R$200. Sim. Tirava do salário, Feliz pagava da vida. a minha moto e ouvi de alguém, assim, na rua...
Aí, ó, foi só ganhar para vereador, encheu a garagem de carro. É sempre assim, não tem jeito. Cara, minha mãe levantava 6 para trabalhar, professora, de uma classe lutadora, batalha, para comprar o carro dela, para ter as coisas dela e para as tirar o pessoas mérito. quererem diminuir a gente, ofender por conta de política. Por conta de política. E às vezes não tem nada o que falar. Mas se não tem coisa boa para falar, gente, não fala nada. Aí exclusivamente porque a pessoa é político, aí tem que menosprezar, tem que diminuir as conquistas da família, tem que fazer mal. O mal pelo mal é o trem. O mal pelo bem já não é justificável, quanto mais o mal pelo mal. É terrível isso. Uma coisa que eu nunca entendi é o pensamento das pessoas com respeito à política. As pessoas, elas não são politizadas. Não, de forma Falta na escola, eu entendo que a base de tudo, o início de tudo e a solução de tudo é a educação. Sim. Isso não é demagogia, isso não é uma fala solta. A educação, ela tem que ser estruturada. Eu entendo, né? Eu comecei a fazer o meu curso de Direito, né? A início era enfermagem. Sim. E aí, depois eu mudei para o Direito. Porque bom. o Direito puxa, Ó. né? Olha. Ah lá, hora de jantar. Todo podcast eu esqueço de desligar Era esse para alguém alarme. fazer alguma coisa, 7h30. Jantar. E aí, o Direito puxa as pessoas. Então, eu fui para o Direito. E na Polícia Civil, eu tive aulas de noções de direito. E ali, sentada naquela cadeira, que depois eu vou falar um pouco como é que foi o curso, que tem casos hilários. Sentada naquela cadeira, eu tive uma noção de que noções de direito é uma coisa muito fácil de se ensinar. É fácil de explicar e é necessário que todos tenham uma noção. Sim. E que sejam cidadãos politizados, que saibam qual é a função do legislativo, do executivo. Galera, vereador, não é função de um vereador trocar nome de rua. Pagar conta. Pagar conta. Poxa vida. Outra coisa que vereador não faz, que a galera também não sabe, é não arruma emprego. Sim. Não emprega ninguém em prefeitura. Essa não é a função de um vereador. E quando você vota numa pessoa sem saber qual a função daquela pessoa, você não cobra ou você cobra errado. E você sabe o que é pior? E aí eu vou além um pouquinho. Virou moda todo mundo apontar o outro. Então, político é corrupto, político é bandido, eu não voto em político porque eles só querem benefício próprio. Mas quando você tem uma eleição de vereador, que para mim é a eleição mais próxima que a gente tem, e é o laboratório de todas as mudanças no sistema eleitoral brasileiro, é na eleição de vereador. Quando chega nessa eleição, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o seguinte: mas você vai me ajudar? Você vai me dar quanto para eu te apoiar? Quando eu for te apoiar, você vai me arrumar um emprego? Então elas apontam para os seus representantes, mas não... Como corruptos sendo corruptos. Tá na fila do banco, o dinheiro caiu do bolso do cara, R$100, vai lá, põe o pezinho em cima daquilo ali, fica quietinho esperando o cara sair, rezando para ele não ver. Vai progredindo ali depois. Vai metendo. E aí é que tá a diferença do que rouba muito e do que rouba pouco, é só a quantidade de zeros. Porque o que rouba pouco só não roubou muito porque ele não teve oportunidade. Porque se ele está predisposto a roubar, ele vai roubar do pouco e do muito. E o potencial lesivo também, né? Porque começa ali R$100, você prejudica uma pessoa naquele momento. Mas depois passa para milhões num órgão, num cargo público, e aí você lesa uma população inteira, né? E isso está arraigado na nossa população, e as pessoas elas preferem apontar para os outros e esquecem de olhar para o próprio umbigo, que é onde está o maior problema, né?